Começando pelo princípio, começo O por princípio era o verbo. explicar que este desafio me foi lançado pelo professor Manuel Moraes aqui presente, para termos uma conversa sobre a terminologia usada nos cordofones em Portugal. Em primeiro lugar, agradecer a amável disponibilidade do Museu da Música Portuguesa para nos acolher nesta conversa, que é, de facto, a ideia era termos uma conversa partilhada sobre determinados tópicos, alguns dos quais têm sido pouco tratados ou mesmo destratados. E uma das principais questões é aquilo que se relaciona com o facto de que um mesmo instrumento, ao longo do tempo, vai recebendo nomes diferentes. Quando chegar às conclusões, explicarei qual é a minha opinião, porque é que isto acontece. Mas antes disso, eu queria explicar que um mesmo instrumento, com o mesmo tipo de sistema construtivo, mesmo tipo de funcionamento mecânico e vibroacústico, mesmo tipo de técnica de execução e mesmo tipo de afinação, desde pelo menos o século XVI, que poderia ser chamado coisas diferentes. Temos desde logo, na Declaração dos Instrumentos Musicais de 1555 do padre Juan Bermudo, temos logo esta afirmação: se da viola quiserdes fazer guitarra, tira-lhe a primeira e a sexta ordem. Portanto, temos um mesmo instrumento, por acaso aqui bem documentado, que é uma guitarra e, simultaneamente, é uma viola. Isto fixa desde logo uma questão que é muito interessante, que é a de que um mesmo instrumento pode ter dois nomes, mas depois a associação destes dois nomes, se pensarmos, por exemplo, no teatro português quinhentista, onde aparece muito frequentemente a guitarra associada às classes inferiores e a viola associada aos escudeiros ou àqueles que têm um estatuto social superior. Portanto, desde logo, a ideia de que um mesmo instrumento, só porque tem um nome diferente, passa a ser imediatamente desqualificado socialmente. Mas eu trouxe aqui, e achava que era principalmente interessante, o caso do pequeno cordofone da família das guitarras, que é chamado primeiro descante, depois oitavilha, depois machinho, depois machete e, finalmente, hoje toda a gente conhece como cavaquinho. E ainda há uma particularidade, que é, na Ilha da Madeira, no final do século XIX, começou-se a chamar a este instrumento braguinha, sem que se percebesse muito bem porquê. Porque o braguinha teria que ver com Braga. E aí começa uma discussão interessante, que é: será que o instrumento era fabricado em Braga? Não, porque o instrumento continua a ser feito na Madeira. E as pequenas diferenças que nós encontramos entre estes instrumentos não são suficientes para justificar uma mudança de nome. Então o que se passa é que o machete continua a ter um estatuto mais, a denominação machete é mais ligada às classes superiores, e o braguinha aparece associado, sobretudo, aos grupos folclóricos, às classes mais populares. O exemplo mais antigo que eu trouxe do descante é o que está pendurado no painel, é o primeiro do painel. Este instrumento, fabricado por mim com a ajuda e com a colaboração preciosa do mestre Orlando Trindade, reflete um aspecto muito interessante, que é referido numa lista de bens da nossa princesa Dona Leonor, no século XVI, no qual aparece uma referência às violas acanaladas à portuguesa. Dessas violas acanaladas, ou seja, com o fundo constituído por aduelas que parecem canais,
subsistem 2 exemplares originais, um que está no Royal College of Music e outro que está hoje em dia no Museu de South Dakota, no MIM. E é muito interessante ver que uma tem a assinatura de um português, fabricada em Lisboa por Belchior Dias, em 1582, e a outra não tem qualquer indicação de fabricante, mas uma observação, cuidado do interior. Essa viola esteve durante muitos anos em Paris, no Museu da Música, e não estava, nem sequer era considerada, nem se sabia muito bem o que é que seria, como é que seria chamado esse instrumento. E, entretanto, por curiosidade, o instrumento foi desmontado, foi aberto, e eu pude verificar que há um conjunto de gestos do próprio violeiro que são exatamente iguais aos que estão presentes também na viola de Londres, na viola de Belchior Dias. Ao princípio, o estudioso e violeiro espanhol atribuiu-lhe uma origem espanhola ou ibérica. Atualmente já estamos numa situação em que é praticamente reconhecido por todos que aquela viola também é uma das 3 violas do Belchior Dias que sobreviveu. Uma coisa interessante é, precisamente relacionado com o descante, é que a primeira referência conhecida surge na comédia Eufrósina de Jorge Ferreira de Vasconcelos, publicada em 1543. Zelótipo é o personagem da obra, faz alusão à viola que transforma em descante e na qual fingia ouvir, estas são as palavras dele, fingia ouvir outro anfião sobre o golfinho que o salvou. Claro que é preciso ver que esta história do golfinho e do anfião refere-se a uma outra lenda do Heródoto, que é a lenda do citaredo Arion, que aqui foi confundido com Anfion, e que, com o seu canto, acompanhando-se com uma cítara, interrompia a corrente do rio e fazia outras maravilhas que lhe trouxeram grande fortuna. Camões refere, anteriormente a 1550, refere o nome de Isabel Bárbara, que tocava e cantava e elogia pela forma como cantava e tocava o descante. Quem seria esta Isabel Bárbara? Segundo a professora Isabel Rio Novo, que escreveu agora recentemente uma biografia muito interessante sobre Camões, ela poderia ser uma das meretrizes que frequentavam os célebres mal cozinhados, que eram restaurantes que se faziam na rua, na zona da Moraria e do Cais, muito perto da Casa dos Bicos e muito perto do Palácio do Conde de Linhares, que era um dos discípulos do Camões. Aliás, Camões terá sido ao mesmo tempo escudeiro e ao mesmo tempo frequentador da noite lisboeta e um pouco zaragateiro, e por isso mesmo esteve preso no tronco, como se sabe, num célebre incidente em que morreu uma pessoa que por acaso até era da família dele, mas isso é outra história. Agora, as referências ao descante e à designação menos habitual de oitavilha, bem como ao manchinho, todos exemplares de violas de reduzidas dimensões, encontram-se também no vocabulário de Rafael Blutot, publicado em 1712, e na versão mais tardia, corrigida e aumentada pelo dicionário de Moraes e Silva, sugerindo a sinonimia destas duas designações, aplicadas a um mesmo tipo de cordofone, também designado por machete, independentemente do modelo montado com 4, com 5 ou 6 cordas simples ou de ordens duplas. Os nomes de descante e de machinho aparecem também na lista dos bens do violeiro bracarense Domingos Ferreira, que emigrou para Vila Rica, no Brasil. No rol descritivo dos bens deixados em testamento, referem-se 38 descantes e 17 machinhos de 4 e 5 cordas, alguns com cordas quebradas, cordas partidas.
O termo machinho de 4 e de 5 cordas surge também no Regimento dos Violeiros de Guimarães, publicado em 1719, para designar o modelo urbano do instrumento. Isto é, poderia haver um modelo mais popular, mas este modelo era o modelo que era utilizado e por isso aparece também com determinadas regras no regimento dos oficiais mecânicos. É muito interessante ver que nós tivemos, em relação à Espanha, um certo atraso na publicação destes regimentos ou ordenações, que muitos deles regulavam a atividade do violeiro ao pormenor de que tipo de instrumentos é que construíam, como é que tinham que construir os instrumentos, que decoração é que era obrigatório para se passar o exame de admissão ao cargo de mestre violeiro. Eu vou terminar esta viagem aqui pelo Machinho, para deixar o Manel também fazer aqui os seus comentários, dizendo o seguinte: a descoberta recente de um manuscrito do final do século XVIII, contendo peças de Machinho de José Ferreira, veio clarificar o tipo de repertório nele executado e uma técnica especial de dedilho com indicador e polegar, em tudo semelhante à da atual cítara portuguesa. Esta técnica já é referida desde o século XVI, também com aplicação nas violas e alaúdos, sobretudo por espanhóis e italianos, portanto, compositores espanhóis e italianos. No século XIX, as obras conhecidas para Machete, de autores madeirenses, com destaque para António José Barbosa, Cândido Drummond de Vasconcelos e Manuel Joaquim Monteiro Cabral, revelam não só o uso de uma técnica diferente no mesmo instrumento, mas também uma alteração substancial da escrita, predominantemente melódica e com acompanhamento de guitarra ou viola francesa. Já vamos ver aqui, porque o Manel trouxe uma viola francesa, que pode já mostrar, e que muitas vezes, e neste manuscrito particular do Manuel Joaquim Monteiro Cabral, aparece referida como guitarra, não viola, mas sim guitarra. O Manel argumenta que o manuscrito é dedicado a uma senhora inglesa e, portanto, guitar aparece como guitarra. É uma possibilidade, mas outra possibilidade é que eles utilizassem, como se vê noutros manuscritos do continente, a palavra guitarra e até a palavra guitarra francesa para indicar este modelo de 6 cordas simples, que contrastava com aquilo que era a tradição portuguesa, que era a das violas de cordas duplas e triplas, não é? Como acontece ainda hoje nos Açores. O Manel trouxe até o manuscrito original, um documento absolutamente precioso, mas não sei se conseguirá ver aqui na câmara do... Posso mostrar aí. Para terminar esta primeira intervenção sobre... Eu queria dizer que há um outro manuscrito também que foi encontrado recentemente, foi-me oferecido, e que é de finais, cerca de 1790, e é atribuído a um João de Meira, ou José de Meira, ou Joaquim de Meira, não sabemos, um J. Meira, tendo como origem uma casa de família em Sor. Apresenta uma valsa para cavaquinho e outras peças para machete com nítida influência brasileira. A técnica referida é da exclusiva utilização do polegar da mão direita, tal como na viola de arame micaelense e na viola campanícia do Alentejo, onde recebe o nome de arcepua, que é uma corruptela do espanhol alzapua. Os violeiros madeirenses e continentais aplicaram nos rótulos dos seus instrumentos os nomes de machete e cavaquinho, independentemente do modelo e da sua possível utilização, e a partir do final do século XIX surge, por um lado, a indicação de cavaco e, por outro lado, a designação de braguinha e, mais tarde, no Havaí, um instrumento introduzido pelos madeirenses, chamar-se-ia ukulele. Trata-se, neste último caso, de uma pretensa designação local que se veio a difundir por todo o mundo para o mesmo instrumento, inicialmente com a mesma afinação, a mesma técnica e o repertório semelhante, como provam vários documentos de arquivo, anúncios de jornal, etc., e métodos publicados até à década de 1920-1930, nesse território anteriormente chamado das Ilhas Sandwich. O método de ukulele do A. Santos
e da Angeline F. Nunes, foi publicado em 1915 e eu trouxe exatamente um exemplar do ukulele fabricado por um português, João Ferreira Rosa, esse que está ali assim no meio, e foi fabricado exatamente entre os anos 1915 e 1920. Portanto, o que nós temos aqui no plano superior é a evolução do instrumento, com vários nomes diferentes, mas no fundo é sempre o mesmo instrumento, em termos de funcionamento mecânico e vibroacústico, em termos de afinação, e o que varia é a técnica e o estatuto atribuído a cada instrumento destes na sua utilização, no seu contexto de utilização original. Portanto, começamos de facto pelo descante, que é um instrumento de utilização aristocrática, mas ao mesmo tempo também, como vimos, Camões já o cita numa classe popular. Depois temos o tal machinho do século XVIII, que é aquele segundo instrumento que aparece sobretudo numa representação de um pintor português nascido em 1708 e faleceu em 1794, e aparece claramente num contexto da fidalguia, porque são representados nesse quadro dois meninos com trajes e com, enfim, mobiliário, etc, etc, tudo indicando que são pessoas da alta sociedade do seu tempo. Depois aparece o machete, o terceiro é um machete que é cópia do machete do Otaviano João Nunes, que é um dos construtores principais do período exatamente deste livro, portanto de 1840, 46, por aí. Depois aparece o ukulele, ou seja, o tal machete que é introduzido no final do século XIX nas Ilhas Sandwich, e que mais tarde vem a receber o nome, naquela altura ainda se chamava machete. Aliás, o método de Angeline ainda se chama música para machete, a afinação é exatamente a mesma do machete madeirense e do cavaquinho português, e a seguir surge um exemplar praticamente único, só se conhecem 3 exemplares, do cavaquinho dos Açores, particularmente um cavaquinho que tem ainda 5 ordens duplas, portanto, que, no fundo, remete para a tal tradição mais antiga do descante. E depois temos um cavaquinho minhoto, neste caso fabricado pelo Fernando Meireles, em Coimbra, e, finalmente, um exemplar do Braguinha, do Francisco Mendonça Rodrigues, que era conhecido como o cambé, que é o típico instrumento popular da Ilha da Madeira. E tenho dito, passo aqui a palavra ao nosso amigo Manel. Então, muito boa tarde a todos. Eu começo por agradecer a possibilidade de estar neste espaço, que realmente é muito bonito, e agradeço a vocês as duas nos terem permitido fazer esta apresentação. Eu penso que é realmente importante, estou a ver que já algumas pessoas já entraram aqui, é interessante, porque esta questão da terminologia dos instrumentos é um problema que nos se põe e às vezes é de tal maneira que a gente não sabe que instrumento é que estamos a falar, não é? E é essa principalmente a minha preocupação, quer dizer, como é que devemos chamar este instrumento que está aqui? Quer dizer, é um instrumento original que só sobreviveu isto e isto. Aliás, a parte que tem aqui assim do cavalete foi acrescentada seguindo a forma que estava cá originalmente. Este instrumento é feito por uma companhia, de um grupo de pessoas, são dois violeiros, o Alexandre Francisco e o António José de Oliveira. A fez em Braga, Rua do Anjo, número 36. A Rua do Anjo existe, o número 36 existe, mas não está lá ninguém, quer dizer, já morreram todos, vai ter dito. E agora apareceu ultimamente, que isso para mim é que foi fantástico, aparece entretanto um instrumento em Coimbra, também feito por os dois, mas mas com uma distância para aí de 20 anos, talvez 20 anos de diferença entre um e outro. É impressionante como, reparem aqui assim atrás, eles tocavam com pendurado aqui
punham ao pescoço. Há outros, eu tenho ali também, há outros que faziam aqui, tinham aqui eu tenho ali a peçazinha. Este instrumento que estava pendurado provavelmente o mais antigo violeiro português, que vive em Braga, perto de Braga, e eu cheguei lá um dia e disse, olha, o senhor não se importa, não podíamos vender aquele instrumento. Então não posso, ele está cá para ser arranjado, para ser tratado, está bem? Eu estava lá a desenhar os machinhos, os cavaquinhos que ele tinha lá. E isto foi um ano seguinte continuei a fazer o mesmo trabalho e ele disse-me assim, olha, tem lá em cima a viola. A viola? Mas eu já me lembrava que estava lá em cima a viola. E ele disse, sim, a viola é sua, porque o senhor que tinha lá posto a viola morreu. Então eu trago, quer dizer, por acaso, eu ando sempre com canivete suíço, aliás, eu estudei na Suíça, e ando sempre com canivete suíço. Este instrumento estava colado, assim, estava cheio de porcaria, quer dizer, era uma coisa impressionante. Ia estar lá anos perdidos lá dentro. Quem conhece, como é que ele se chama o construtor? Machado. O Sr. Machado. É um homem que tem agora, Domingos Machado, terá que eu? 90. Devia 90, à volta de 90 anos. É o mais antigo que eu conheço. E é um homem, que era tipicamente, ele arrancava as etiquetas que estavam aqui, e provavelmente eu queria fazer neste instrumento, arrancava a etiqueta cá e punha a etiqueta dele por cima. E aqui, às tantas, já não sabia quem é que tinha feito o instrumento. Bem, até que eu levei o instrumento, eu normalmente ando pouco de táxi, quando não estou em casa, e cheguei eu estava nessa altura, ainda estava lá na Universidade de Évora, e fiquei lá, e a primeira coisa que eu fiquei ao quarto foi pôr água quente. Sabe como é que se estampa um instrumento? Isto é grudado com grude. Umas vezes a grude de peixe ou grude de cascos, mas normalmente eles usam grude de peixe. E eu, descolei, quer dizer, consegui, e com a canivete, e cá dentro, porque era o meu espanto, quando eu abro, e tinha uma etiqueta, que não se percebia. Eu, por acaso, mas que uma etiqueta, mas esta etiqueta, quer dizer, tinha cá o nome do construtor, dos dois construtores, era uma dupla. Do primeiro, eu encontrei realmente documentos em Braga, uma letra daqueles finais do século XVIII, princípio do século XIX, tremendamente difícil, é uma letra corrida para ler, e lá se conseguiu realmente identificar o construtor. Mas só isto. Eu depois perguntei, quer dizer, isto é tudo casquinha. Aliás, o tampo é spruce, quer dizer, normalmente o outro mais quer dizer, que tenha logo aqui umas pinturas que aparecem, possivelmente. Eu tenho uma viola que comprei na Alemanha que também tem estas pinturas no tampo. E isto aqui realmente por trás é uma coisa impressionante, quer dizer, de primitivo, de construção primitiva. Estes bocadinhos que estão aqui, assim, isto já fui eu que pus aqui para não. Isto é pergaminho, ou velino, quer dizer. O velino é muito bom porque se molha, põe-se a cola e ele aperta e fica aqui uma resistência fantástica. Pronto, e eu ainda teve o Orlando, realmente, eu tenho pena que o Orlando não esteja aqui, porque o Orlando é realmente o atual violeiro mais bem formado, mais alargado, quer dizer, porque ele lê tudo o que lhe vem à mão e toca, quer dizer, também é outra coisa. E ele ainda chegou-se a pôr aqui, ele fazer-me esta parte aqui, quer dizer, reconstruir tal e qual como estava via-se por baixo perfeitamente. Infelizmente, tem uma coisa que é característica nestes instrumentos, quer dizer, a divisão, isto são trastes, isto é latão batido, como eles chamavam, não é? E os trastes normalmente, vão, à medida que vão descendo, vão ficando mais perto uns dos outros. Aqui não, umas são maiores, outros mais pequenos, quer dizer, isto é uma característica da construção desta época. Já no outro instrumento que depois foi-se encontrar agora, que apareceu, também construído pela mesma, não era o mesmo, não são o mesmo, mas é a mesma dupla, a mesma etiqueta. Essas etiquetas começam a aparecer, não é, Pedro? Provavelmente em 1820, 30, não mais? Não, é mais tardio. Mais tardio, pronto. A questão da etiqueta é muito curioso, porque todos os instrumentos que nós conhecemos fabricados em Braga, nos finais do século XVIII, Braga, Famalicão, Guimarães, nos finais do século XVIII e até cerca de 1850, utilizam sempre uma etiqueta manuscrita.
Só começam a aparecer etiquetas impressas a partir de 1850. E esse é um elemento importante de datação. Outra questão aqui relacionada com este construtor é que as oficinas, tal e qual como acontecia com as oficinas de pintura, eram oficinas coletivas, em que trabalhavam o mestre e os seus oficiais, os seus aprendizes, etc, etc. Isso, aliás, manteve-se até aos nossos dias, praticamente. Grácio, por exemplo. Exatamente. Na minha juventude, lidei bastante com a família Grácio, em que havia 3 irmãos que colaboravam, o Sr. João Pedro Grácio, o Sr. Manuel Grácio, o Sr. Vítor Grácio, e um quarto, que era o Sr. Ulisses Grácio. Eles eram 7 irmãos e todos eles trabalhavam na área. Ainda havia o Joaquim Grácio, mas esse não trabalhava nessa altura, não trabalhava em conjunto com o pai. E depois eles tinham aprendizes e tinham mais algumas pessoas que colaboravam com eles, nomeadamente os entalhadores, que não eram internos, eram externos, eram pessoas que trabalhavam nas suas oficinas e que alguns deles, além de entalhadores, eram decoradores, eram marceneiros, eram especialistas noutras áreas. Mas, portanto, isso manteve-se, esse espírito. E o que acontece aqui com a companhia de Alexandre Francisco, a família Francisco foram várias gerações, havia o Gerardo Francisco, o Giraldo Francisco, aliás, o João Francisco, o António Francisco, eram gerações sucessivas de construtores de Braga, com este apelido, e este Alexandre Francisco, quando ele chama companhia, é uma oficina em que ele é o titular. O António José de Oliveira atingiu certamente, e aliás há num documento o registro do nome dele como tendo sido aprovado para mestre, como mestre. E, portanto, nesta fase do campeonato, já seria, neste período dos anos 50, 60 do século XIX, já seria ele o mestre desta oficina, mas continuava a utilizar, tal e qual como os Grácios, continuaram a usar o nome de João Pedro Grácio, que já tinha falecido, faleceu em 62, e o filho faleceu em 67. E, portanto, eles continuaram a usar o nome do fundador da oficina, do grande mestre da oficina, mesmo depois dele ter falecido. O mesmo, aliás, sucedeu depois com Gilberto Grácio, que durante vários anos utilizava as etiquetas do pai e, portanto, numas punha a assinatura dele, noutros manteve exatamente o nome do pai. Alegadamente porque ele dizia que os instrumentos, sobretudo no caso das cítaras, porque ele só fabricava, em vida do pai, só fabricava as guitarras, as violas, e, portanto, ele achava que aqueles instrumentos tinham sido iniciados pelo pai, deviam ter o nome do pai dele. Só passado uns anos é que ele começou a ter o nome dele. Portanto, isto para justificar esta questão. Agora, claro que isto não tem propriamente a ver com o tema da nossa discussão, no sentido de que estes instrumentos sempre se designaram por violas. E aqui é que está um aspecto muito interessante, é que a partir do meados do século XVII, em Portugal, os instrumentos que tinham ordens duplas e com esta forma de 8 foram designados principalmente por violas. Nós temos o exemplo do novo, da arte da viola do Paixão Ribeiro, que é a nova arte da viola, não é? Portanto, temos esses exemplos que sistematicamente, pois, 1789, portanto, sistematicamente eles chamaram a estes instrumentos com cordas duplas e triplas, chamaram sempre violas. E, a partir exatamente de 1760, 70, a cítara passou a ser designada também, num meio restrito, passou a ser designada por guitarra. E passou a ter também um valor social. Mais uma vez, é questão da mudança de nome que está associada a uma revalorização social, porque um uso num novo contexto e, neste caso, também com um repertório diferente que é, digamos, sobretudo inspirado naquilo que tinha sido
a música trazida pelos ingleses. Temos autores italianos que, por exemplo, chamam, como é o caso do Geminiani ou do Giardini, que chamam os dois nomes, cetra ou guitarra. Ou seja, eles nas próprias obras, como ambos eles foram para Londres, o que aconteceu na segunda metade do século XVIII com muita frequência, é que Londres era uma grande capital de comerciantes abastados, etc. E essa burguesia mercantil pretendia, de certa maneira, aproximar-se das práticas que eram até então exclusivas da aristocracia, enfim, das classes mais altas. E o que aconteceu foi que os patrocínios deixaram de ser exclusivos da corte e da igreja e passaram também a vir, e as encomendas de música, etc., passou a vir também dessa tal burguesia mercantil. E aí há realmente uma revalorização de determinados instrumentos musicais ótimos para a chamada house music, para a música de câmara doméstica, e passou a haver também instrumentos que, por variedíssimas razões, até do ponto de vista simbólico, e disso podemos falar sobre a questão da cítara portuguesa e da denominação do instrumento ao longo dos séculos, mas passou a haver uma distinção muito clara entre aquilo que são instrumentos populares e instrumentos de uso mais, podemos chamar aqui, erudito. Embora aquela música nem sequer é particularmente erudita e muitas vezes se serve de melodias populares, como vamos encontrar exatamente aqui neste livro de Machete, que é um livro dedicado a uma Mrs. Como é que ela se chamava? Christopherson, não é? Christophers. Pronto, essa senhora seguramente é um exemplo exatamente deste tipo de burguesia que ia passar férias à Madeira, que se instalou, enfim, nós temos vários manuscritos destes que sobreviveram e que acaba por digamos, se associar a estas práticas que já existiam na Madeira entre as classes mais elevadas da burguesia madeirense. E como vimos, os instrumentos que estão associados nesta prática são instrumentos bastante sofisticados. É o caso daquele machete que tem ali as folhinhas de carvalho e as bolotas e que tem aquela decoração e que exemplares deste modelo de instrumento sobrevivem em quantidade muito apreciável de vários construtores. Portanto, hoje conheço um conjunto de construtores muito bons e eles eram sempre designados por machetes. Aqueles eram clarissimamente, sempre a designação era machete. Enquanto que no continente, na mesma altura, havia a designação de machete e cavaquinho. Ainda há um pormenor engraçado que é, em alguns rótulos, por exemplo, neste construtor otaviano João Nunes, podemos ver machete escrito com X e, noutros mais tardios, machete escrito com CH. A pronúncia era a mesma, mas a grafia, isto é um pormenor só, mas é um pormenor interessante porque denota também aqui um esforço de aproximação com aquilo que poderá ter sido uma primeira reforma ortográfica local que abrange estas coisas, não é? Nós sabemos que outras palavras que foram sempre de designação ambígua, Chico e Chico com X ou Chico com CH, continuam a ser ainda hoje duas formas aceites como corretas. E acontecia a mesma coisa na Madeira com o Machico. A terra chamada Machico. Machico era com CH ou com CH ou com X. Só queria acrescentar aqui em relação a este primeiro construtor, o Alexandre Francisco. Eu encontrei um documento em Braga, por acaso não encontrei, pedi a ajuda de alguém que me desse a possibilidade de ir ao arquivo, foi alguém que no arquivo me encontrou esse documento. E o documento diz uma coisa interessante. Este homem pedia ao bispo para ir, quer dizer, ele era violeiro, como lá vem escrito, violeiro, isto em 1799, em 1799,
98 e 99, e depois pede porque ele quer ir para bombeiro. Porque provavelmente não era suficiente o que ele ganhava a fazer estes instrumentos. O que é verdade é que é a única indicação que temos. Não consegui encontrar do outro, do António, como é que ele chama? Do António José Oliveira, mas quer dizer, isso já é uma ajuda. Bem, voltando ao caso dos machetes, sabem que machete é dizer pequeno, mais sério, e é interessante que estes instrumentos, no fundo, são tudo violas, tudo que os instrumentos em forma de 8, uns maiorzinhos, outros mais pequenos, porque há também machetes. Este construtor, este compositor está aqui, que se chama-se Cândido Drummond de Vasconcelos, ele, além de tocar este instrumento pequenino, aquele mais pequeno, Um machete. aquele ali, tocava também um machetinho da sua própria construção, ele fazia também esses instrumentos. Mas é interessante. Que é uma requinta. É uma requinta. Que é fina. É uma quinta acima do... Quinta acima. Mas é um instrumento mesmo muito pequenino. Este normalmente tem 30 centímetros de tiro de corda. O tiro de corda é a distância entre... 33. Entre aqui a pestana... É o comprimento da corda vibrante. A corda vibrante, não é? E estes normalmente são 30, 33, à volta de 33. Aliás, já empolgadas, não é? E agora, depois, estes eram muito mais pequeninos, quer dizer, eu nunca tive nenhum. São muito raros. São muito raros, eu nunca consegui. Eu tenho alguns originais, de machetes também, e a outra coisa que acontecia na Madeira é que eles eram entalhadores fantásticos. Não era os entalhes que faziam aqui, neste caso, isto é um rajão. Isto é o Carlos Jorge, quer dizer, ele está vivo e de boa saúde, mais ou menos. E então ele fez isto tudo, não é? Mas eram normalmente entalhadores que faziam isto. Porque havia uma tradição muito grande. Eu ainda conheci, através do Carlos Jorge Pereira Rodrigues, o último entalhador na Madeira. E que ele estava a vender as coisas todas que tinha, a viúva dele, não é? E é interessante realmente que eles faziam coisas impressionantes, quer dizer. Aliás, se virem nesta cavaquinha que está aqui, que só existem 3, que eu saiba, existe este aqui, que foi construído no Miló de 1850, existe um que está em Vila de Campo, como é que se chama? Nos Açores. Sim. Agora não me lembro o nome da terra. Pois, tem um museu, e existe um outro em Coimbra, não é? Há um outro em Coimbra, não é? Não, existem dois nos Açores. Dois nos Açores e este cá em Lisboa. Pronto, quer dizer, este instrumento... Se conheçam, não é? Podem existir muito mais. Pronto, quer dizer, por acaso... Porque aquele construtor participou em feiras internacionais e ele chamava-se Luís José Nunes e há o registro de instrumentos dele em vários sítios. Seja como for, é curioso porque ele no rótulo manuscrito assinala exatamente a produção de cavaquinhos, não é? Não usa outra palavra, usa cavaquinhos. E isso, enfim, contrariou uma série de opiniões, por exemplo, do estudioso destas matérias, o Nuno Cristo, que dizia que não havia cavaquinhos nos Açores. Na verdade, esta produção, ele não só fabricou este modelo com 5 cordas, mas fabricou também o modelo tradicional com 4 cordas, e existem exemplares justamente existe na coleção do André Boita, neste momento, um exemplar muito bem fabricado, muito bem construído, e ele, além disso, deixou vários instrumentos, vários outros tipos de instrumentos, violas, cítaras, etc., de muito boa qualidade. Mas pronto, mas isto de facto não tem muito a ver com o tema da nossa conversa, que é o tema da terminologia aplicada aos instrumentos, porque esse é que é o tema que nos traz aqui nesta conversa partilhada, e conviria não sair demasiado desse âmbito, porque aqui há outros aspectos que podem e devem ser referidos, que é, por exemplo, a questão da apropriação de determinados nomes, como viola braguesa, viola amarantina, viola toeira, viola campaniça. Como é que estes nomes surgem,
quando é que eles surgem, porque é que eles surgem com uma determinada noção de limitação de territórios, do uso num determinado território. Ora bem, a viola de arame apresenta um conjunto de modelos com ligeiras diferenças, sendo que, mais uma vez, repito, tanto o sistema construtivo como o funcionamento mecânico e vibroacústico é absolutamente semelhante. Em muitas vezes encontramos o mesmo número de cordas, o mesmo número de ordens, e encontramos muitas vezes também a mesma técnica. Quais são as principais características comuns? A utilização de cordas metálicas, seja de arame, originalmente chamava-se arame de ferro, porque não se conhecia ainda e porque a importação era chamado English Iron, que era o ferro inglês que era importado em carrinhos, e temos muitos registros disso nas pautas da alfândega durante o século XVIII. Esses mesmos carrinhos de arame de ferro inglês, que na verdade é um aço de baixa têmpera, portanto é um aço bastante flexível, com menos carbono do que os aços mais modernos, esses arames eram utilizados nos cravos, nos clavicórdios e nas violas de arame. Da mesma maneira que se utilizava também o latão. E, portanto, era a combinação destas cordas de arame de ferro ou arame de latão que determinava depois a qualidade tímbrica dos instrumentos. Mas temos, de facto, maioritariamente, uma utilização do instrumento como um instrumento harmónico ou rítmico. Quer dizer, estas violas eram quase todas elas utilizadas para produzir harmonia e ritmo. Muitíssimo menos para produzirem melodias, portanto, com a utilização melódica muito restrita. E é restrita aonde? No caso do Alentejo, em que a viola campaniça era tocada imitando e seguindo exatamente as vozes cantadas, era um instrumento principalmente usado como instrumento de acompanhamento das vozes, da polifonia vocal, mas também tinha uma outra utilização que era comum em todas as regiões, que era a utilização como instrumento de acompanhamento das danças. Portanto, os bailes e as danças, muito pouco referidos no caso do Alentejo, surgem exatamente tocados na viola campaniça. Nos outros casos, tanto a viola braguesa, como a viola toeira, como a viola beiroa, e como também a amarantina, portanto, isto só para falar dos modelos do continente, elas aparecem sobretudo com esta utilização harmónico-rítmica. Depois temos, no caso dos Açores, técnicas diferentes, afinações diferentes, conforme se trata da viola micaelense ou como se trata da viola da terra da terceira, modelos que na terceira são 3 diferentes, é um modelo de 5 ordens, um modelo de 6 ordens e um modelo de 7 ordens, e que são tocados exatamente com a técnica da cítara portuguesa, portanto com 2 dedos. Ao passo que a viola de São Miguel é tocada apenas com o dedo polegar, com a unha do dedo polegar, exatamente como a viola campaniça. Portanto, esta técnica, que no Alentejo se chamou arce-pua, também era utilizada na ilha de São Miguel. E depois temos as variantes de outras ilhas, como no caso do Faial ou no caso do Pico, em que, mais uma vez, estas violas têm esta utilização. Mas continuam-se a chamar todas violas. O que acontece é que depois recebem esta adjetivação que as torna pertença de uma determinada região e que, claro, conduz não só a variações de utilização por causa da questão do repertório, mas também, em alguns casos, se verifica que também há uma valorização social diferente, conforme elas estão associadas, conforme as comunidades que as utilizam, não é? No caso da Ilha Terceira, há uma espécie de transversalidade de uso e, portanto, temos instrumentos de grande requinte, de fabrico requintado, e depois temos os instrumentos mais ordinários, mais populares. No caso
domínio, e em particular no caso daquilo que se refere a esta viola braguesa e a viola amarantina. A viola amarantina é uma designação muito tardia, no século XX, já muito clara. Muito adiantado no século XX. No caso da viola braguesa, ela surge como a designação mais antiga que aparece do grupo das violas de arame. Ela surge, em primeiro lugar, cerca de 1870, nos rótulos do Manuel Pereira, que curiosamente era um construtor de origem madeirense, nascido em 1830, no Funchal, e que esteve em Lisboa e teve um sucesso empresarial enorme. Tinha 5 oficinas em Lisboa a trabalhar simultaneamente, tinha operários com especialidades diferentes e, portanto, construiu uma espécie de indústria artesanal primitiva, mas que conseguia duas coisas. Por um lado, ter os clientes de alto estatuto e fabricar instrumentos de grande valor em termos decorativos e em termos de materiais preciosos, e ao mesmo tempo fabricava as cítaras para o povo, exatamente em madeiras muito pobres, casquinhas, etc. E sobrevivem instrumentos de todo este tipo de diferenças, não é? Com vários, até inclusive com a colaboração de entalhadores muito prestigiados dessa altura. Entalhadores não são exatamente aquilo que o Manel referiu. Entalhadores são aqueles que praticam a talha. A talha é uma escultura de dimensão relativamente pequena neste caso, porque é aplicada a estes instrumentos, mas é uma escultura manual feita com goivas, com facas e com goivas, e não propriamente os embutidos. Os embutidos é outra área. Claro que a questão do cruzamento da arte do violeiro com a arte do marceneiro e da decoração, etc., etc., é uma colaboração muito, muito antiga, mas normalmente não é feita pela mesma pessoa, ou seja, o mestre violeiro não se dedica, não perde tempo ou não ganha tempo a fazer isso, encomenda esse trabalho a outras pessoas. Neste caso, como se trata de instrumentos populares, de uso muito tradicional, muito popular, nem sequer há a preocupação de grandes requintes decorativos. Neste exemplar que o Manuel Moraes trouxe, há vestígios, digamos assim, da utilização de massas e de, provavelmente, materiais ou osso ou madrepérola que estariam sobretudo na cercadura, mas também no espelho, que era assim que se chamava esta abertura central, chamava-se espelho, porque ela tem exatamente a forma dos antigos espelhos. Eu só queria acrescentar uma coisa. Atualmente, estes instrumentos, que são normalmente montados só, isto é uma boca, esta é elíptica, mas há as redondas também, com uma barra de um lado ou outra do outro, e começam a ser tocados de maneira solista. Quer dizer, que é uma coisa que não passa para a cabeça. O que é que acontece? Acontece que há um guitarreiro, vamos chamar assim, porque estou a falar das guitarras de Espanha, começam a fazer com um leque. Barragens aqui aparecem, além destas duas, aparecem umas barragens aqui. E então, o que é que acontece? Acontece que este instrumento perde completamente o seu mundo para se integrar, para ser um instrumento solista. Eu conheço alguns, quer dizer, por exemplo, o Rui que era para vir, quer dizer, que não está, quer dizer, ele toca viola amarantina e toca como solista, quer dizer, e toca muito bem, quer dizer, não é isso que está em causa. Mas aquele instrumento já não tem nada a ver com estes instrumentos. Quer dizer, um instrumento popular, um instrumento de, como dizia o Pedro, e bem, é feito de uma maneira simples, quer dizer. Agora, não há dúvida nenhuma. O que é que acontece? Acontece que os nossos amigos brasileiros chegaram aí e deram cabo disto. Começaram também eles próprios a obrigar os construtores a fazer instrumentos, quer dizer, principalmente desses instrumentos que vêm do Brasil, quer dizer. Eles no Brasil, quer dizer, este instrumento, como sabem, chamam violão, não é? Também chamam violão.
Aliás, em português, eu tenho métodos dos finais do século XIX, princípios do século XX, que estão depressa dentro do próprio método. Eles usam o termo violão, viola ou viola francesa também, é outro termo que eles usam isso, relacionado a este instrumento. Mas isto é tremendo dizer que esses instrumentos que são instrumentos, e sobretudo para um instrumento de acompanhamento, se torna um instrumento solista. Eu não tenho nada contra, não é isso que está em causa, quer dizer, o que está em causa é transformarem o próprio instrumento para fazerem isso, quer dizer, em vez de barrarem como está este aqui só com duas de uma maneira muito simples, quer dizer, usam o leque e outros mais complicados, quer dizer, para cada um a ver se consegue ter mais som que o outro. Em vez de pôr, então eles querem som, põem um microfone à frente, quer dizer, pronto, mas isto é discutível, não vale a pena. Agora, o que eu queria realmente dizer era, o que é que vamos saber neste instrumento, como é que vamos falar, como é que vamos terminar este nome deste instrumento? É uma viola, é uma guitarra. Olha, o Eduardo Costa, não sei se ouviram falar, um senhor que foi aluno do meu professor Emílio Pujol, e que se zangou com ele, infelizmente, quer dizer, era um homem com umas qualidades. Eu vivia na João 21, ali tinha uma escola, e passou a chamar guitarra clássica. Aliás, é um subir porque ninguém dizia, ele não dizia que eu não podia, as meninas que iam lá, os alunos que iam lá, ele não dizia que ele tocava viola, porque a viola era um instrumento. Assim se chama guitarra clássica. Já é outra coisa. Aliás, o termo guitarra clássica é uma tradução direta do inglês. Quer dizer, classical guitar, quer dizer. Todas estas oscilações que se dão. De qualquer maneira, eu continuo a dizer, isto surpreendeu-me. E agora, há pouco tempo, não há 2 semanas, não é? Aparece um segundo instrumento, que é um machine, que está ali na entrada da porta com fotografia, que tem a mesma etiqueta, entendido? Tal e qual esta etiqueta aqui, impressa, e é um instrumento muito bem feito, pá. Umas qualidades fantásticas. Eu não só ouvi porque ele não tinha cordas, tinha cordas em metal, mas que tirámos, por acaso tirámos as cordas, porque tem lá, quer dizer, este instrumento está aqui, tem que ter, para as cordas, tem que ter aqui uma rixinha, quer dizer, aqui há uma lima, faz ali para a corda apanhar. E este também tem lá. Aquele está montado com cordas em aço. Por acaso, quando experimentámos, quando baixámos o instrumento, tinha lá dentro uma corda de tripa. Isso é que é impressionante. Uma corda de tripa, que devia ser 0,7, não era? Mais ou menos. Provavelmente era a segunda corda, que era pelo tamanho. Também é um instrumento que tem 33, 30, anda à volta dos 30 centímetros. Mas para mim foi uma descoberta, principalmente à distância que está deste, quer dizer, a distância que está deste é uma construção totalmente diferente, quer dizer, a barragem é só uma barragem, também continua a ser só no tampo, uma barra, tem a forma elíptica igual como esta. Aliás, diziam que só as violas toeiras é que tinham esta forma, as violas de Coimbra, não, em Braga também, e inclusive lá e no Porto. E no Porto também tem. E cá está, e é interessante ver como é que este instrumento se vai adaptando e a terminologia que lhe serve de apoio, a gente já não sabe. O Eduardo Costa chamava de guitarra clássica, quer dizer. Bem, mas há uma razão. Pois, diz lá porquê. A história, quando o Manel agora falou no violão, vale a pena dizer que as primeiras referências que aparecem em Portugal ao violão são ainda do século XIX, do início mesmo do século XIX, e surgem como um aumentativo da palavra viola, aplicado àquilo que nessa altura, geralmente nos manuscritos, aparece como viola francesa ou guitarra francesa. Nós temos um manuscrito de 1808 que tem exatamente essa designação em músicas diferentes, em que aparece, umas vezes, guitarra francesa, com acompanhamento de guitarra francesa ou com acompanhamento de viola francesa. E esse termo, violão, acaba por ser adotado para o novo instrumento de 6 cordas simples, principalmente pelos portugueses e, claro está, pelos brasileiros que vinham estudar para Coimbra e que vinham aprender esta diferença entre viola e violão.
Aliás, nos fabricantes brasileiros, aos fabricantes portugueses que viviam no Brasil e no Rio de Janeiro em particular, que havia muitos, havia essa distinção. Eles produziam guitarras, produziam violas que hoje em dia se chamam normalmente de viola caipira, e produziam violão. Aparece também essa designação viola caipira no Brasil a partir de uma certa altura, quando surge, digamos assim, um grupo que é socialmente qualificado como caipira, de uma determinada região, com uma determinada atividade. Como a campaniça, não é? Como a campaniça, como a braguesa, etc, etc. Mas sempre associada ao nome viola. Violão é, de facto, o aumentativo que se preserva, por exemplo, no âmbito popular, porque no norte do país, ainda hoje, chamam violão à guitarra clássica. Bom, agora aqui um pormenor que é muito interessante e que, mais uma vez, revela esta questão do valor social de um nome associado a um determinado instrumento, que é o mesmo, mas que, mudando o nome, parece que o instrumento ganha importância, ganha asas. O Duarte Costa contava muitas vezes que no início da sua atividade na escola, no final dos anos 40, princípio dos anos 50, ele tinha dificuldade em angariar alunos. E alguém se lembrou que os potenciais clientes eram as meninas de boas famílias, que normalmente aprendiam a tocar piano e a falar francês. Para além do piano, era muito difícil eles aceitarem aprender outro instrumento. Então, ele lembrou-se e ele explicava isso, ele dizia assim, se eu chegasse a casa de uma boa família e dissesse, eu gostava muito de ensinar a sua filha a tocar viola, as mãezinhas diziam logo, viola, mas isso é um instrumento que tocam aí nas feiras os vadios, que andam a cantar romances de cordel. Se eu dissesse guitarra clássica, eles diziam, guitarra clássica, nunca ouvi falar. O que é isso, a guitarra clássica? E aí o Duarte Costa aproveitava e demonstrava a sua... Ele contava isto em reuniões sociais, o Manel também ouviu, eu também, contava isto e dizia que o grande sucesso da escola dele foi, por um lado, esse, e por outro lado, uma estratégia de administração da escola em que ele punha os próprios alunos, aqueles que estavam um bocadinho mais adiantados, a ensinar os que entravam de novo. Criando também uma relação com um dos membros da família Grácio, que construía violas de vários níveis, portanto, desde as violas muito baratas, A malcata. a malcata, a mulata, enfim, havia vários modelos, e que permitiam que os próprios alunos trocassem para um instrumento de melhor qualidade a partir do momento em que atingissem um nível de conhecimento do próprio instrumento. Portanto, mais uma vez aqui temos guitarra clássica. Guitarra clássica porquê? Também ele justificava, porque António de Torres, que foi o criador deste novo modelo, não só as dimensões, era sim. tudo isso, registou o instrumento exatamente com o nome guitarra clássica. Para distinguir de quê? Para distinguir da guitarra flamenca, da guitarra popular, que em Espanha era, enfim, tinha uma quantidade muito grande de modelos. Portanto, é perfeitamente legítimo hoje chamar ao instrumento moderno guitarra clássica, quando ele tem essas características, e diferenciá-lo das violas, que na verdade em Portugal são 17 modelos diferentes de violas, e esses 17 modelos diferentes de violas recebem, de facto, muitas vezes um nome associado ao tipo de utilização ou ao tipo de região. Hoje ninguém chama viola alentejana, toda a gente chama viola campaniça, mas quando Ernesto Veiga de Oliveira começou a fazer a recolha em 1963, poucas pessoas no Alentejo sabiam que era uma viola campaniça. Eles só chamavam... Viola campaniça. Era viola alentejana. Pois. Pronto. Isto é a viola alentejana e pronto. Portanto, os nomes muitas vezes surgem não pela utilização comum nas comunidades onde tiveram mais utilização os próprios instrumentos, mas sim pela
por tal efeito bem conhecido dos etnólogos e antropólogos, que é a intromissão do observador acaba por alterar o fenómeno observado. Esta constatação, que é muitas vezes muito válida para muitas outras áreas, nomeadamente os utensílios, etc, etc. Aqui, no caso dos instrumentos musicais, este paralelo entre o utensílio comum, que pode-se chamar enxó, que se pode chamar outra coisa qualquer, machadinha, que se pode chamar, noutro sítio, cutelo, acaba por, muitas vezes, ter exatamente ao ser deslocado do contexto original de uso, acaba por ter uma outra denominação. E essa denominação pode vir a ser, neste caso, associada a um valor social. Porque é que nós hoje temos uma espécie de depreciação do nome cavaquinho? Porque a banalização do instrumento nos últimos anos, associado só à prática musical, que era tradicional do Minho, acabou por fazer esquecer completamente os outros contextos de uso e o valor social que o instrumento teve no século XVIII, século XIX e até meados dos anos 20, 30, onde o instrumento acabava por ser não só um instrumento de salão, mas também um instrumento de tunas, um instrumento que era utilizado depois em contextos diferentes. Eu gostava de aproveitar uma pausa. O Manel pode entretanto dizer qualquer coisa, mas já se passou uma hora, e só para apresentar um outro caso de um instrumento que recebe duas denominações diferentes e que nos últimos tempos foi apropriado por uma comunidade, e eu vou já mostrar os exemplares que trouxe aqui. Por exemplo, o caso desta publicação do Cândido Drummond de Vasconcelos, que é datada de 1846, e que a afinação é Ré, Sol, Si, Ré, aparece-me então, para trás disso, uma quantidade de manuscritos, 4 ou 5 manuscritos, que usam a mais antiga, que é Ré, Sol, Si, Mi, que são as 4 primeiras cordas de uma viola, de um violão ou de uma viola francesa. É o oitavilho. É o oitavinho, pois. Exatamente, o oitavilho. Temos um instrumento, 2 exemplares, que têm exatamente o mesmo funcionamento mecânico e vibroacústico. Chama-se... Um recebe o nome de bandurrinho e outro recebe o nome de guitarrinho. Bem, Porquê? no dicionário de Ernesto Vieira, 1899, estes 2 instrumentos aparecem referidos simplesmente como bandolim de cordas de tripa. Mais tarde, Lambertini volta outra vez a fazer a descrição do bandolim de cordas de tripa, que por acaso é um guitarrinho igual a este, feito por José Ferreira Sanhudo. Este não é de José Ferreira Sanhudo, é de outro violeiro, exatamente da Rua da Banharia do Porto, e este é um exemplar do António Duarte. Para além destes exemplares que são de uso mais popular, aparecem outros do Manuel Pereira dos Santos, como um que existe aqui na coleção de Michel Giacometti, existe aqui no Museu da Música Portuguesa, no Espólio, e como esse, existem 5 exemplares que sobreviveram, mas devem existir muito mais, mas quer dizer, conhecemos 5 exemplares com uma decoração muitíssimo elaborada, à semelhança do que acontece com as cítaras que eu produzia e com outros instrumentos, com violões, etc, etc. Quando, há uns anos atrás, se comemorava o centenário do nascimento desse construtor, eu propus à Câmara de Matosinhos e à Câmara de Valongo, porque ele era natural de Alfena, Valongo, e depois fez o resto da sua atividade em como é que se chama? Eu queria realmente dizer, em relação ao espólio que está aqui, do Lopes Graça, as primeiras peças que o Lopes Graça, que ele copiava tudo manualmente, é uma história incrível, aquele homem. Eu conheci-o bastante bem, que é possível, não é? E então acontece que as primeiras
a primeiros instrumentos, as primeiras peças que ele chama violão. E depois, posteriormente, alguns anos depois, começa a aparecer o termo guitarra. Porquê? Porque ele começou a usar, as suas obras eram publicadas em França, e o editor era francês, quer dizer, só por isso. E aqui estamos, quer dizer, agora, eu não sei, Conceição, não tens nenhum manuscrito que possas mostrar. É interessante, quer dizer, mesmo que se fazer online, porque é realmente ver a mesma peça, que ele chama violão, e depois na outra peça também, já, por exemplo, dedilhado pelo Nagy, que aparece como guitarra. E é o mesmo instrumento, precisamente, quer dizer. Sim, é o mesmo instrumento e com toda a legitimidade se faz assim, essa aplicação da guitarra clássica, como a gente já explicou aqui. Agora, a questão aqui mais interessante é que o dito bandurrinho e o dito guitarrinho, cujas a maioria dos instrumentos foram construídos no Porto, aparece de repente apropriado por um grupo em Coimbra que se chama o Guitarrinho de Coimbra. Bem, mas há um pequeno problema, que é o Guitarrinho de Coimbra pode existir, e com certeza que existiram instrumentos fabricados localmente, como existiram fabricados também no Distrito da Guarda, em Vila Nova de Tazem, conhecemos exemplares do bandurrinho, não do guitarrinho, mas do bandurrinho, e as diferenças de designação, e estas duas designações foram obtidas pelo Ernesto Veiga de Oliveira nas entrevistas que fez a um violeiro do Porto. Aliás, era uma família de violeiros, que eram os Ferreira Couto, em que o Agostinho Ferreira Couto foi o chefe da oficina da Casa António Duarte, mais uma vez uma companhia, uma empresa em que em várias gerações, já depois da morte do criador original, já tinha morrido. Este é de cerca de 1890 e ele morreu em 1920. Portanto, já tinha, na altura em que esses instrumentos foram feitos, ele já estava na fase já eram outros os mestres da oficina. E esses dois primos, que depois deram origem também a outros, eram no fundo Joaquim Ferreira Couto, Agostinho Ferreira Couto e Justino Ferreira Couto, que viviam entre o Porto e Vila Nova de Gaia. Foram eles que forneceram a informação sobre os nomes e justificavam a diferença bandurrinho para guitarrinho, porque este pertence, e de facto é verdade, pertence à família das bandurras que são da família dos alaúdes, tem o cavalete colado, tem o tampo, portanto, isto tem características de sistema construtivo e de funcionamento mecânico e vibroacústico mais próximas das violas do que propriamente das guitarras. Portanto, chamar guitarrinho a isto só tem uma justificação, é a semelhança com a forma da cítara. Pois. Aliás, temos num dicionário muito interessante, de 1800 e... Cá ver, está aqui escrito, 1864. Bandurra, instrumento músico de 4 ou 5 cordas que se toca ferindo-se com uma pua e é mais pequeno do que a cítara e algumas têm a figura de uma abóbora de tamanho mediano. Esta é a justificação do dicionário de Manuel de Castro Mascarenhas Valdez, de 1864, publicado em Lisboa. E é muito engraçado, porque quando nós vemos que muitas vezes a associação com uma forma pode acabar por determinar um nome diferente, isto que o Michelangelo Lambertini chamava bandolim, que o Ernesto Vieira chamava bandolim, tinha a afinação do bandolim, tinha a técnica de palheta do bandolim, mas na verdade não tem muito a ver com o bandolim. Ou seja, o bandolim o bandolim português é de facto uma cítara, tem sempre o cavalete móvel, tem sempre características de construção que são muito próximas das cítaras e apenas a única coisa em comum é a afinação, por quintas em vez de quartas. Portanto, temos aqui mais um caso de equívocos relacionados com a denominação dos instrumentos que muitas vezes não têm a ver tanto com as características do instrumento, as características de funcionamento, etc., nem com a história do instrumento, mas têm a ver
com decisões de apropriação de um determinado grupo. Neste caso, aqui mais modernamente, do Museu da Música de Coimbra, que resolveu chamar a isto o Guitarrinho de Coimbra. Guitarrinho de Coimbra. Agora é aceito como sendo uma verdade, mas infelizmente eles não usam a forma verdadeira do guitarrinho, usam a forma do bandurrinho, e quem rebatiza-o. Pois. E então, no meio disto tudo, já toda a gente está perdida, já não sabe o que é o guitarrinho e o bandurrinho. O bandurrinho é a abóbora pequenina, mais pequena que a cítara. E o guitarrinho é o mesmo instrumento, mas com uma forma de uma cítara. O que acontece é o seguinte: a cítara em Portugal é referida desde o século XVI. Podemos recuar à Idade Média, mas na verdade aí estamos a falar de um instrumento que tem características mecânicas e vibroacústicas diferentes. Mas a partir do século XVI, nós sabemos, porque sobreviveram livros, sobreviveram pinturas e sobreviveram instrumentos que justificam e que se podem comparar e que documentam a presença da cítara. Entre as muitas citações da presença da cítara, nós temos, logo em 1521, na crónica de Dom João II de Garcia de Rezende, ele faz uma descrição da cítara num contexto muito particular. Ele diz: 6 moços de capela, 6 charamelas, 3 violas de arco, uma cítara, 8 trombetas e 6 atambores e a sua capela ordenada foram embarcadas numa nau de 800 tonéis. Isto no contexto da ida da infanta Dona Beatriz para Savoia. Portanto, nós sabemos exatamente em que contexto é que surge esta cítara, com 3 violas de arco. E depois temos uma coisa extraordinária, é que em 3 naufrágios que foram recuperados pela arqueologia moderna, o único instrumento de cordas que aparece é exatamente as cítaras. Porquê? Porque as cítaras, aliás, não é verdade, aparece também uma viola de arco num dos casos, porque as cítaras e as violas de arco, nessa altura, eram construídas numa peça só, eram monóxilas. Portanto, havia uma peça só de madeira que era escavada, à qual depois era aplicada, colado um tampo, e o resto, aquilo sobrevivia e resistia, como aliás muitas coisas de madeira na arqueologia submarina conseguem-se reconstituir completamente. Há um caso, porque estava dentro de um arcaz, em que surgem 2 cítaras que estão metidas dentro de um arcaz, dentro de um barco que naufragou. É curioso porque podia haver fragmentos de um alaúde ou fragmentos de um outro instrumento qualquer de cordas, mas não. E também há uma outra característica que a tornava particularmente interessante para a utilização marítima, que era o facto do instrumento ter muito volume de som e ter um timbre brilhante. Portanto, imaginem o que é estar dentro d'água, num barco, com as ondas, etc, etc, com barulhos de vários tipos, e numa pequena câmara, que era a câmara do comandante do navio, etc, etc, onde se reuniam depois neste caso, a câmara da rainha, porque era a nau que transportava a rainha, em que se reuniam as pessoas para fazer um convívio musical. O instrumento, as violas de arco e a cítara, combinam exatamente para fazer música, provavelmente música de dança, que era muito, muito comum nessa altura. Portanto, esta é a primeira. Mas depois temos, logo em 1541, uma descrição muito interessante do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Depois temos a descrição aí já da decoração do túmulo de Dom Afonso Henriques no Mosteiro de Santa Cruz, em que ele diz, cada um com o seu instrumento músico, os anjos que rodeiam a Virgem, uns mostram tanger órgão, os outros violas de arco, outros harpas, cítaras e saltérios. Depois temos um ditado muito interessante que surge precisamente na Comédia Eufrósina de 1543, do Jorge Freire Vasconcelos, em que ele diz: palavras sem obras, cítara sem cordas. Podia ter sido outra coisa qualquer, mas ele utiliza a palavra, e utiliza a palavra neste sentido muito prático. Opa, não serve para nada, não tem cordas, não serve para nada.
Depois temos a descrição da Embaixada Papal que visita Portugal em 1582, em que o Frei Filipe de Cavarel nos faz... E, portanto, nós vamos ter constantes referências à utilização da cítara em Portugal. E sabemos exatamente a que é que eles se referem. Que instrumento é que era esse? Temos, inclusive, uma escultura muito minuciosa no retábulo da morte de São Bernardo, no Mosteiro de Alcobaça, encomendada a um célebre Frei Pedro de Alcobaça, que é escultor e que diz, na sua resposta à encomenda, que vai fazer as figuras tiradas do natural. Isto é, ele encarrega-se de fazer a representação o mais realista possível. E, na verdade, temos uma cítara e uma viola de mão, com todos os pormenores, desde os pormenores das exposições das mãos até aos pormenores do cavalete, enfim, tudo aquilo está minuciosamente descrito numa escultura. E depois temos os teóricos. Temos a célebre Arte de Música de 1626, do António Fernandes, que diz instrumentos de cordas, assim como cítaras, violas, laúdes, harpas e outros semelhantes. Portanto, cita as cítaras em primeiro lugar, ou seja, isto não é uma fantasia, não é um preciosismo, nem sequer se pode associar à dimensão mítica, porque o instrumento tem essa dimensão mítica, não é? A palavra comporta também uma associação simbólica que é muitíssimo importante, não é? E depois temos pormenores muito interessantes nos vários documentos que eu recolhi, como, por exemplo, o facto de que, por exemplo, aqui encontro esta descrição do inventário dos bens de Francisco de Leão, a menção que ele possuía uma cítara comprada em Lisboa e avaliada em 480 reis. Depois temos aqui, no Bento Pereira, a designação de pectem em latim, que quer dizer pena ou ponteiro tanger cítara. Depois temos aqui uma associação muito interessante, sobretudo a partir do Concílio de Trento, começa a haver uma associação bastante importante entre a Reforma Protestante e a cítara, porque em toda a Europa protestante começa a haver cada vez mais a utilização da cítara para acompanhar os salmos de David e um dos grandes problemas que nós temos com a Inquisição em Portugal, que normalmente é associada à perseguição, sobretudo dos hereges ou dos cristãos novos que se não convertiam exatamente, ou seja, dos judeus que se convertiam em cristãos novos, mas continuavam a ter uma prática clandestina, mas, na verdade, a perseguição e o medo do alastrar do protestantismo na Contra-Reforma foi, de facto, muito evidente. E houve instrumentos que, noutros países, tiveram exatamente uma elevação do estatuto, no caso da Alemanha, no caso da Inglaterra, mas no caso da Alemanha, da Holanda e da Bélgica. No caso português, tiveram exatamente o contrário. Uma espécie de exclusão do uso. E há, por exemplo, o caso do Damião de Góis, que tocava cítara e que, como sabemos, as ligações com Erasmo acabaram por criar algumas dificuldades. Sabemos também que há outros casos em que a própria cítara acaba por ser olhada como... a própria palavra acaba por ser olhada com desconfiança. Por exemplo, temos aqui um caso engraçado que é: não há viola ou cítara, nem outro algum instrumento, onde a prima também afine com as demais cordas, como a lei católica e cristã, com a lei política. Este parágrafo é uma coisa muito especial, porque trata-se de um extrato da Academia dos Montes e Conversações de Homens Nobres de 1642. Estamos a falar 2 anos depois
restauração, ainda com muitas guerras, ainda com muitas lutas, etc, etc. E depois temos aqui uma coisa muito interessante mais tarde, que é uma comédia do Dom Francisco Manuel de Melo, em que ele faz uma espécie de recuperação dos ditados populares, mas com alguns deles com uma carga simbólica importante. E ele, a certa altura, diz: diga só, carinha de cítara, essa carinha beijo você. Isto é uma frase que parece enigmática, mas nós conhecemos uma das características da cítara, ao contrário de todos os outros instrumentos de cordas, é o facto de aparecer muitas vezes encimada no cravelhal por uma cara, uma figura humana, uma cara, muitas vezes alusiva à carga simbólica que ela tem desde o Renascimento, que era um instrumento de sedução ligado à Artemísia. A Artemísia aparece muitas vezes tocando a cítara. A sedução amorosa acaba por também fazer parte de uma certa ligação com a utilização por parte das senhoras. Portanto, são as senhoras da nobreza que tocam a cítara. Aparece muitas vezes representada, lembrem-se, por exemplo, da Carta de Amor do Vermeer, em que aparece uma menina a tocar uma cítara, é a figura central, mas muitas outras figuras da pintura renascentista. E, por outro lado, e é curioso também ver isso, que, por exemplo, no nosso caso, em Portugal, talvez até para tentar um bocadinho revalorizar, ela aparece ligada à velha história de David tocando para Saul, curando da malinconia, porque a cítara tinha também esta carga de transformação, carga de uma certa capacidade, de um certo poder mágico. E aí aparece geralmente representada em figuras, em pinturas de caráter religioso. Portanto, isto é uma coisa muito curiosa. Como é que nós sabemos que ela continua para além do século XVII, século XVIII? Não vou ler todas estas informações, mas há algumas que são bastante interessantes. Estou a pensar, por exemplo, no caso do Dr. Ribeiro Sanches, que é um homem que tem um médico que tem um papel muito importante, escreve também cartas para a educação da mocidade, é um homem que tem a preocupação, é um humanista e iluminista, e que tem uma carreira internacional, acabando por ser o médico do czar e da czarina, Dona Catarina, e ele acaba por ser uma das pessoas que influencia, segundo os autores russos, ele acaba por influenciar alguns dos principais autores da literatura russa do final do século XVIII e princípios do século XIX. Ele, a certa altura, refere-se, ainda na sua juventude, numa carta que escreve em 1735, ele nasceu em 1699 e morreu em 1783, e ele refere-se ao período entre 1712 e 1715, altura em que ele diz: meu pai me mandou para a guarda para aprender a tocar cítara. Isto sugere não só a presença da cítara nos grandes centros, mas também em zonas mais afastadas. É preciso saber que a Sé da Guarda, nessa altura, tinha uma capela bastante importante. Capela que é um grupo de músicos e de cantores que regularmente se apresentava e que era formada propriamente na Sé. Depois temos muitas referências na poesia e depois temos ainda uma referência muito importante que é do estudo de guitarra do António da Silva Leite. Silva Leite é um dos primeiros a debruçar-se sobre o novo instrumento, novo, entre parênteses, a que ele chama guitarra, e quando ele descreve
o acompanhamento, ele diz, acompanhamento é a execução de uma harmonia completa, e regular sobre um instrumento próprio para fazer esta harmonia, assim como o órgão, o cravo, a tiorba, a cítara, a guitarra, etc. Portanto, ele próprio se refere à cítara e à guitarra como sendo instrumentos diferentes na sua época. Portanto, isto em 1795, quando ele escreve o estudo da guitarra. E porquê é que ele utiliza o termo guitarra? Porque, na verdade, ele utiliza uma cítara, é o mesmo instrumento, mas com uma afinação diferente e com um estatuto diferente. E esse estatuto é-lhe conferido por facto de que, desde a corte inglesa até aos grandes mercadores que se vêm instalar, cujas famílias se vêm instalar no Porto, ligados ao negócio do vinho do Douro, não é? que acaba por se chamar vinho do Porto, alguns deles terão sido praticantes e o próprio António da Silva Leite se relacionou, ele e outros, aliás, com essas famílias, não é? Sendo ele mestre de capela da cidade do Porto, portanto, da Catedral do Porto. Não é uma figura qualquer, não é uma figura obscura, é uma figura com destaque social no Porto. Aí havia que revalorizar a cítara chamando-lhe outro nome. E é exatamente essa operação de revalorização social que eu penso que ocorre muitas vezes em ciclos diferentes, como nós vimos no caso do Machete, vimos no caso do violão que passa a ser guitarra clássica, exatamente com a mesma justificação, mas podemos falar aqui de outros instrumentos cordofónicos, como por exemplo a rabeca, que passa a ser violino. Rabeca, que até ao princípio dos anos 20 era um nome comum, até inclusive no conservatório, portanto o curso de rabeca, a aula da rabeca, era assim que se chamava, e que a partir da reforma, da primeira reforma, não é, do conservatório, acaba por se chamar violino. Porque é evidente, os tocadores de rabeca, nessa altura, e ainda hoje, eram fundamentalmente pessoas que viviam da sua arte popular, de tocar ou nas ruas, os ceguinhos a pedir esmola, ou nas feiras, onde se viam muitas vezes pessoas a tocar rabeca. E é curioso porque a palavra rabeca manteve-se ainda hoje. Se nós formos para o interior e norte do país, ninguém chama violino coisa nenhuma. O povo geralmente olha para aquilo e diz: olha, está ali uma rabeca. Olha, está ali o rabeca, que é o que toca a rabeca. Não é? Em Trás-os-Montes, ainda hoje, é comum haver pelo menos um ou dois, que já assim, mais para a minha idade e para a idade aqui do Manel, que ainda tocam rabeca e que ainda fazem os bailes e que ainda vêm tocar a rabeca na altura das festas. Eu vou algumas vezes, quer dizer, eu vou muito a Goa, não é? E os motetes em Goa têm uma parte de rabecão, ou seja, que é um contrabaixo, não é? Exatamente. E eles, quer dizer, os rabecões é um termo muito vulgar. E também, às vezes, tinham os rabecas a tocar a parte de cima. Quer dizer, é este termo que ainda hoje em Goa se usa, que eles tocam muitos motetes, aliás, eu publiquei alguns, mas é interessante. Quer dizer, eu peço desculpa ao Pedro de ter obrigar a forçar ele a explicar, porque, quer dizer, eu ouço, quer dizer, tu estás tocando, o Pedro, mas então o Pedro já não toca guitarra portuguesa? Não, toca cítara. Mas porquê agora cítara? Agora, porquê que ele está a tocar cítara e não guitarra portuguesa? Olha, por guitarra razão. Peço desculpa de ter obrigado. Não me obrigaste nada, porque isto fazia parte do tema, exatamente deste tema de porque é que os instrumentos mudam de nome. E o que é mais marcante é a associação entre o valor social de um instrumento numa determinada época e a nova designação, o novo termo aplicado para designar um instrumento. Não é? E penso que esta história por exemplo, a descrição prima uma das cordas da rabeca, viola e da cítara, no novo dicionário da língua portuguesa de 1806. É muito curioso porque os dicionários, por exemplo, há bocado quando falei no Machete, quando estava a ler um destes livros sobre o Camões, aparece a palavra descante
e depois aparece, entre parênteses, uma espécie de flauta. E eu pergunto se aquela pessoa teria tido a paciência para, não sabendo o que é que a palavra queria dizer, porque é que não foi ver o dicionário, o Bluetooth, ou o Braz e Silva, ou um dos vários dicionários mais recentes, não é? Todos eles repetem a mesma coisa. E este problema da terminologia, e por aqui mais ou menos me acabo, este problema da terminologia tem exatamente a ver com o que se passa hoje também no sistema académico. As pessoas vão consultar a bibliografia de forma acrítica e transpõem um termo para outro termo e não se preocupam em refletir criticamente sobre o que é que ali está escrito. Não é? Eu sei que não é fácil e era muito necessário que houvesse, e já houve essa tentativa, Oliveira Marques tentou fazer isso com os termos musicais, o dicionário dos termos musicais, só que, mais uma vez, não se serviu das pessoas certas, das fontes certas, foi transpondo aquilo que já existia na literatura anterior, nas fontes literárias anteriores. E aquilo que eu procurei fazer, por exemplo, no caso da exposição sobre a cítara portuguesa, foi chamar a atenção de que o instrumento foi designado em Portugal desde o século XVI até o início do século XX, até os anos 20, foi designado com este nome, cítara. E, paralelamente, surge, num período de necessidade de revalorização, surge a ideia de lhe chamar guitarra. Claro que aí cria-se, evidentemente, um conflito, porque não podemos chamar guitarra ao mesmo instrumento, a dois instrumentos completamente diferentes, não podemos chamar o mesmo nome, não é? Portanto, a guitarra é, de facto, um instrumento da família das violas e dos alaúdes. A cítara é um instrumento da família das liras, que são famílias com uma distinção que tem a ver com o sistema construtivo, o funcionamento mecânico e o resultado vibroacústico. Portanto, eu não quis justificar aqui a minha opção, porque eu, enfim, na maior parte da minha vida já sou um bocadinho velhinho e há muitos anos que sou profissional, já ultrapassei as 5 décadas de atividade profissional e chamei sempre guitarra portuguesa, que era aquilo que eu ouvia dizer às outras pessoas. Ensinaram-me, olha, aquilo é uma guitarra portuguesa. E eu aceitei. Até ao dia em que comecei a estudar o fenómeno mais aprofundadamente e publiquei o meu livro em 1999, já foi há 25 anos, e há 25 anos que eu descobri que de facto estava a elaborar num erro. Ou seja, não é possível utilizar aquela designação para dois instrumentos completamente diferentes. Guitarra é uma viola, um violão. E cítara é, ainda por cima, há um outro aspecto também que é muito interessante, é que nas últimas 3 décadas houve uma revalorização e um interesse crescente sobre os vários modelos da cítara europeia. Eu comecei por descobrir isso quando fui convidado para dar um curso na Ilha da Córsega, em 1977, e descobri aquilo que eu não fazia a mínima ideia que existia, que era uma tradição da cítara corsa, que estava ligada fundamentalmente a duas peças. Um instrumento sobrevivente de um mosteiro e um manuscrito musical que ninguém conseguia decifrar e que, na verdade, tinha um repertório muito interessante, um repertório local de danças e que refletia, digamos, uma prática que tinha existido, mas que tinha terminado completamente. Por exemplo, Michel Giacometti, que era corso, não fazia a mínima ideia da existência daquele documento, nem daqueles instrumentos. E quando eu falei com ele sobre isso, ele ficou admiradíssimo. Nunca ouvi falar em Cetra Corsa, não sabia o que era. Não é? Porque aquilo era de tal maneira... É preciso também conhecer um pouco a geografia da Córsega e perceber que há imensos grupos, enfim, um pouco como acontece aqui em Portugal. As microcomunidades são muito fechadas, nós podemos ter uma prática musical numa vila ou numa aldeia ou num concelho e no concelho vizinho ninguém saber nada e ninguém quer saber nada daquilo, não é? Temos isso muitas vezes em Trás-os-Montes, nas zonas mais isoladas acontece isso. Por exemplo, estou-me a lembrar, no caso de Miranda do Douro, que tem um conjunto de práticas musicais ligadas à atividade dos pauliteiros e que durante muitos anos
eram sobretudo transmitidas através dos seus utilizadores, que eram normalmente pastores, portanto, que eram pastores que praticavam transumância e, portanto, saíam de um local e iam para outro local, mas temos fenómenos completamente isolados dentro dessa comunidade de Miranda, como era o caso do Tichico Lérias, do célebre Francisco Domingos, que construía as suas cítaras com restos de outros instrumentos e que chamava aquilo o lato, não é? Ele nunca dizia eu estou a tocar guitarra ou estou a tocar cítara, eu estou a tocar o lato, que era construído de facto com uma caixa de ressonância feita de uma lata, não é? Mas esse fenómeno era um fenómeno completamente isolado numa aldeia que era a Paradela. E fora dessa aldeia ninguém fazia aquilo, ninguém tocava aquilo, ninguém sequer das pessoas, dos tocadores repentistas, se lembrava sequer de fazer aquilo que ele fazia, não é? Era uma atitude completamente individualizada. Bem, mas isto já me desviei um bocadinho aqui do tema da cítara. Porquê cítara e não guitarra? Por isto que eu expliquei. Cítara pertence à família das liras, tem um desenvolvimento que vem documentadamente, porque os instrumentos mais antigos desta família que depois têm desenvolvimentos com modelos que têm um braço, estes instrumentos mais antigos foram extraídos de sepulturas coptas encontradas em Saqqara, no Egito, e são os primeiros que utilizam não só o sistema mecânico e vibroacústico das cítaras, como são os primeiros a utilizarem cordas metálicas, à mistura com cordas de tripa. Portanto, cavalete móvel, cordas metálicas, etc. Estes 7 ou 8 exemplares originais foram estudados pelo Dr. Ricardo Eichmann, que é o diretor do Museu de Arqueologia de Berlim, e são do século III ao século V, que é o período copta, e que são depois reintroduzidos na Europa pelos romanos. Portanto, são a difusão deste tipo de cítaras, que vão dar depois origem, na Idade Média, estão muito documentados também em registros, muitas vezes ligados à tal ideia do rei David. Muitas vezes é o rei David a tocar um daqueles, estou-me a lembrar, por exemplo, do Saltério do Utrecht, que é do século VIII, e que apresenta imensas ilustrações com esses instrumentos que parecem tirados do natural, mais uma vez, porque nós encontramos, quando vemos os instrumentos originais que sobrevivem, né, que sobreviveram desses túmulos, e vemos depois o desenho, a pintura desses instrumentos, ficamos surpreendidos como é que aquilo chegou. E estamos a falar de 400, 500 anos depois, não é? É muito interessante. E claro que a designação desses instrumentos, sobretudo quando associados na iconografia ao rei David, acaba sempre por ser cítara ou uma das variantes, não é? E talvez por isso mesmo, na Idade Média, o termo cítara e o termo cítula acabam por ser equivalentes. No caso português, não é? Vemos-los associados à produção trovadoresca, não é? Há uma crónica de Espanha que diz que o rei Dom Afonso X, o sábio, se fazia representar à maneira de jogral tangendo a cítara, que é muito interessante, não é? O próprio rei assume ele próprio a figura do tocador de cítara, portanto, no fundo, legitimando-se como se fosse o descendente do rei David, não é? E é muito curioso porque vemos, então, a ascensão da cítara na Idade Média, depois um período de decadência, de decréscimo, a valorização de outros instrumentos de corda, nomeadamente os alaúdes, etc., que passam a ser esses os instrumentos da nobreza, por excelência, mas também o aparecimento da guitarra. Guitarra, neste sentido, viola. Por exemplo, em conversa com o Manuel, há dias, eu dizia-lhe que uma das coisas muito interessantes, um dos factos muito interessantes, é o número de peças de instrumentos de corda, peças de repertório, portanto, de composições
publicados no século XVI, o maior número é de alaúde, o segundo maior número é de guitarra e o terceiro é de cítara. Portanto, estes 3 cordofones têm um conjunto vastíssimo de compositores e de impressores e de patrocinadores, digamos, desde a Rainha Isabel I, enfim, os compositores da corte em Itália, das várias cortes, não é? Os vários mecenas que vão financiam principalmente os alaudistas, que vão ter a maior parte da obra deles publicada e impressa, e temos depois a guitarra, com uma predominância dos franceses, mas também de italianos, e depois a cítara em terceiro lugar. Bem, só agora, voltando só um bocadinho à nossa primeira descrição, eu gostava só de mostrar aqui, já agora para os que estão em casa e não veem, isto é uma cópia do dicionário do Moraes e Silva, que diz músicos e instrumentos que descantavam ao que mundanas glórias entretêm, cantar ao som do descante ou de outro instrumento. E depois diz assim, descante, viola pequena ou machete. É isto que ele diz. Depois acrescenta que machete vem de macer, quer dizer magro, portanto, associando o instrumento a uma dimensão pequena. Mas este registro, que é acessível a qualquer pessoa pela internet, não é muitas vezes consultado. E como existe também a palavra descante associada ao canto, ao desafio ou ao canto em contraponto, esta palavra foi dissociada de um instrumento. Encerramos por aqui perguntando às pessoas, pondo a conversa aberta a quem quiser. O que é que acham?